Bom, é verdade que um bom comunicador não precisa saber falar de forma perfeita, mas ele precisa pelo menos evitar alguns erros gramaticais que são muito comuns, pois isso vai distrair a imagem da mensagem que ele tem a passar para as pessoas, vai fazer com que as pessoas fiquem com uma visão talvez negativa do que ele fala, talvez destrua um pouco ou tire um pouco da credibilidade que ele tenha construído para com o seu público. Por isso, mais uma vez, no vídeo de hoje a gente vai abordar a temática falar corretamente, a importância de falar corretamente. E hoje vai ser num modelo um pouco diferente. Eu vou ler alguns comentários da nossa página no Instagram, onde eu convidei as pessoas a expressar quais erros de português mais as incomodava. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Léo Martins e esse é o canal O Vendedor de Ideias. Para estimular as pessoas a comentarem no nosso vídeo sobre que erros de português mais incomodam, eu mesmo comecei dando o primeiro comentário. E eu comentei sobre um que me incomoda muito, eu escuto muitas pessoas pronunciarem essa palavra da forma errada. É a palavra registrar. Registrar com G. Muitas pessoas costumam pronunciar como se tivesse um Z. Registrar ou registro. Fazer um registro dessa ocorrência, fazer um registro dessas informações. A gente precisa se atentar a não pronunciar a palavra registro e registrar da maneira errada. Uma das pessoas que acompanha a nossa página é a Larissa. Ela comentou o seguinte: erros básicos como mas e mais com i. E também a mania que as pessoas têm de tirar o R no fim dos verbos, como fazer, comer, ganhar. É interessante que muitas pessoas realmente esquecem de usar o R quando vão se referir a verbos no infinitivo, ou seja, na forma como nós encontramos eles nos dicionários. Isso significa que quando formos nos referir a fazer, comer, ganhar e outros verbos no infinitivo, precisamos colocar o R no final. Não podemos esquecer, principalmente quando vamos escrever, já que na pronúncia é até difícil a gente cometer esse erro. Uma outra pessoa que acompanha a nossa página é o Márcio Correia, lá de Campos do Jordão, em São Paulo. O Márcio disse assim: um dos erros que mais me incomoda são os erros de concordância, que são muito comuns. E isso é muito verdade. Muitas pessoas não sabem usar o plural e acabam errando, como a gente fazemos, nós faz. É muito importante a gente usar a concordância. E existe uma técnica, digamos assim, que é muito comum, uma dica que uma vez eu aprendi e funciona muito bem quando você precisa concordar em número, no caso, ou seja, ao usar o singular e o plural. Quando uma palavra, um pronome que você vai utilizar termina com S, a letra S, você termina o verbo seguinte com S também. Por exemplo, nós fazemos, nós ganhamos. Agora, quando a gente usa a gente, aí deve ser a gente faz, a gente ganha, a gente come. Lembrando que a gente tem que ser separado, tá? Nesse caso não é o agente secreto ou agente 007. Esse é outro erro comum que algumas pessoas cometem. Uma outra pessoa que acompanha a nossa página foi a Priscila. Ela disse o seguinte: eu me incomodo muito quando as pessoas usam a palavra mesmo como pronome pessoal. Esse erro é muito comum, usar o mesmo como pronome. Pronome é uma palavra que substitui um substantivo, por exemplo, para evitar repetição. Então, às vezes você se refere a uma pessoa e diz: o aluno estudou, mas o mesmo não passou na prova. Essa expressão, o mesmo, está errada, porque o mesmo não é pronome. Você tem que usar ele ou este, esse. Esses são pronomes que de fato encaixam bem nessa frase. Ou seja, o aluno estudou, mas ele não passou na prova. Então não use o mesmo como se fosse pronome para se referir a uma pessoa e assim evitar repetição. Mesmo não é pronome. Uma outra pessoa que comentou na postagem lá no Instagram foi a Beatriz Almeida. Ela disse assim: um dos erros que mais me incomoda em português é quando as pessoas confundem o mim e o me. Ou seja, os pronomes mim e me. As pessoas dizem, me empresta uma caneta e vou comprar para me. Então é muito importante a gente saber usar adequadamente o me e o mim. São pronomes que são usados em situações diferentes. Talvez em um vídeo futuro a gente aborde aqui a diferença entre esses pronomes, principalmente na escrita. Afinal de contas, as pessoas escrevem errado e às vezes falam correto. Então é importante, como bons comunicadores, seja por meios da fala verbal ou mesmo por escrita, a gente não errar nesses erros que são tão comuns as pessoas errarem em português, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem interessante. Eu lembro aqui que o objetivo dele não é, de maneira nenhuma, menosprezar as pessoas que erram gramaticalmente, afinal, tem vários fatores que levam uma pessoa talvez a errar, se confundir ao usar as palavras, como, por exemplo, o grau de instrução, o nível cultural delas, ou mesmo uma limitação cognitiva. Às vezes acontece de as pessoas, devido à idade mais avançada, não conseguirem aprender como usar corretamente essas expressões. E o nosso objetivo nunca
nunca é menosprezar essas pessoas, achar que elas não têm algum conhecimento, por exemplo, a compartilhar. O nosso objetivo é que a gente aprenda cada vez mais, evolua como bons comunicadores e assim diminua as possibilidades de realmente distrair a atenção do público com erros que são tão comuns que as pessoas cometem à torto e à direito, como se diz, e que a gente tem que evitar constantemente, tá certo? Obrigado pela atenção, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários outros erros que vocês se incomodam também quando as pessoas cometem, tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.